Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa jornada introdutória à programação. Hoje vamos falar sobre estruturas de dados. Estruturas de dados são, essencialmente, maneiras de organizar informações. Quando escrevemos um programa, ele precisa trabalhar com dados, números, palavras, listas de coisas e os mais variados tipos de informações complexas. A forma como organizamos esses dados faz toda a diferença. Imagine um armário bagunçado, onde você joga suas roupas sem critério. Agora, imagine um outro armário, onde cada roupa está dobrada, separada por tipo, cor e estação. O que é mais fácil de usar? Programação funciona do mesmo jeito. Se organizamos mal os dados, nosso programa fica confuso, lento e difícil de expandir. Se organizamos bem, ele se torna claro, eficiente e facilmente escalável. Então, o que é uma estrutura de dados? É uma forma padrão de armazenar e acessar informações com regras bem definidas sobre como podemos adicionar, remover ou encontrar os elementos que estão lá. Existem muitas estruturas de dados e cada uma serve melhor para certos tipos de problemas. Vamos abordar algumas das formas gerais que essas estruturas podem tomar. Vamos começar com a mais simples, o array. Um array é simplesmente uma sequência ordenada de elementos que tende a ter um tamanho fixo. Por exemplo, uma lista com os números de 1 a 5. Cada elemento tem uma posição ou índice que nos permite acessá-lo diretamente. Se quisermos o terceiro elemento, considerando que a maioria das linguagens de programação no mercado inicia a contagem de índices pelo número 0, basta pedir o índice 2, o que te retornará nesse caso o número 3. Arrays são ótimos quando queremos acesso rápido e direto a qualquer item. Por outro lado, inserir ou remover elementos no meio de um vetor pode ser custoso, porque pode ser necessário reorganizar os outros elementos. Depois dos vetores, vem as listas encadeadas. Uma lista encadeada também é uma sequência de elementos, mas aqui, se tratando da simplesmente encadeada, cada elemento sabe quem é o próximo, ou seja, possui informação junto consigo que aponta para o próximo item da lista. Já no caso da duplamente encadeada, há links tanto para o próximo elemento quanto para o anterior. Em vez de termos tudo guardado lado a lado na memória, como tipicamente num array, temos pedaços espalhados, conectados por pontes. As listas encadeadas tornam muito mais fácil adicionar ou remover elementos em qualquer ponto, mas o preço que pagamos é o acesso mais lento. Precisamos seguir os elos da corrente até encontrar o que queremos, não existindo um índice certo para cada elemento. Como foi falado anteriormente, cada estrutura tem seu custo e seu benefício. Por isso, escolher a estrutura certa para o seu problema é uma das habilidades mais importantes que você vai desenvolver. Outro tipo de estrutura muito útil é a fila. Uma fila é exatamente o que o nome sugere, um grupo de elementos onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso tende a ser chamado na literatura de first in, first out, ou simplesmente FIFO. Para entender o funcionamento da fila, basta pensar em uma fila de pessoas esperando atendimento. Quem chega primeiro é atendido primeiro. Filas são usadas na programação em situações como gerenciamento de tarefas, processamento de mensagens e muitos outros cenários onde a ordem de chegada é importante e deve ser preservada dessa forma. Em contrapartida da fila, temos a pilha. Uma pilha funciona como no exemplo de uma pilha de pratos. O último prato que você coloca é o primeiro que você tira. Essa lógica é frequentemente referida como last in, first out, ou LIFO. Pilhas são extremamente comuns em programação. Por exemplo, tipicamente quando o seu programa chama uma função, ele coloca essa função no topo de uma pilha de chamadas, e quando a função termina, ela é removida dessa pilha. Muitas calculadoras também usam esse mesmo sistema de pilha. Outro conceito fascinante é o de árvore. Uma árvore é uma estrutura em forma de hierarquia. Começamos de um nó principal, chamado de raiz, e a partir dele surgem ramos que levam a outros nós, e cada nó pode ter filhos, formando uma estrutura ramificada.
Árvores são usadas para representar relações de hierarquia, como as pastas e arquivos do seu computador, onde coisas estão contidas dentro de outras, ou para organizar dados de maneira eficiente para buscas rápidas, como nas famosas árvores binárias de busca. E, finalmente, temos as tabelas hash. Uma tabela hash é uma estrutura de dados que nos permite armazenar pares de chave e valor e encontrar rapidamente um valor a partir de sua chave. Por exemplo, podemos armazenar o número de telefone de uma pessoa usando o nome dela como chave. Quando queremos buscar o número, simplesmente perguntamos pela chave, o que vai retornar o valor correspondente. O segredo por trás da eficiência dessa estrutura está na função hash. Essa função pega a chave como um nome e a transforma em um número, que indica em que posição da tabela o valor deve ser armazenado ou procurado. É como se ela nos dissesse exatamente onde olhar, sem precisar vasculhar tudo. Tabelas hash são incrivelmente eficientes para buscas rápidas e estão por trás de muitos sistemas modernos, como bancos de dados e cache de páginas web. Além dessas estruturas, existem muitas outras e mais um monte de variações, mas não se preocupe, não é necessário memorizar absolutamente todas elas. O mais importante, nesse momento, é entender o porquê delas existirem. Cada estrutura de dados existe para modelar certos tipos de problemas, representando, no mundo digital, uma parte importante do cenário real que você está tentando resolver. Sendo assim, não existe estrutura universalmente melhor do que a outra. Deve ser feita uma análise caso a caso. À medida que você progride na programação, vai naturalmente encontrar situações onde precisará de uma fila, de uma pilha, de uma árvore, de uma tabela hash, etc. E nesse momento, você saberá, mesmo que vagamente, que existem ferramentas variadas para organizar as informações e que você pode sempre consultar as propriedades de cada uma e ver qual se encaixa melhor no cenário posto. Além disso, estudar estruturas de dados é uma das formas de desenvolver uma habilidade mais sutil, mas igualmente importante, que eu já mencionei ligeiramente nesse vídeo. A habilidade de modelar o mundo de forma precisa, que muitas vezes pode ser a etapa mais complicada da resolução de um problema e que, uma vez superada, pode tornar o resto do problema em algo trivial. Explico. Na literatura da computação, são conhecidas várias soluções que são as melhores possíveis para tipos de problemas específicos, ou seja, se o seu problema pode ser modelado de forma que bata com o tipo de problema que uma dessas soluções conhecidas abarca, você pode simplesmente aplicar tal solução e ter o melhor resultado possível dependendo das suas prioridades. E isso te poupa ter que quebrar a cabeça reinventando a roda e talvez nem chegando a um resultado tão bom assim. Esse tipo de reconhecimento vem com o tempo e exposição a vários problemas clássicos e suas melhores resoluções. No mais, ao definir uma estrutura de dados a ser utilizada, você está, de certa forma, restringindo as ferramentas mais efetivas que podem ser utilizadas para manipular esses dados. Então pense com cautela sobre como vai estruturar os dados de cada problema e não hesite em reavaliar a sua escolha caso não esteja conseguindo avançar na resolução. De certa forma, as estruturas de dados são o esqueleto que sustenta todo o método de solução. E para seguir com essa analogia, um esqueleto humano não pode sustentar apropriadamente a musculatura de uma outra criatura muito diferente, como um cavalo. Então, muito cuidado. E é com isso que chegamos ao fim desse vídeo sobre estruturas de dados. Talvez um bom exercício a ser feito, que teste o seu entendimento sobre esse assunto, é observar ao seu redor como a organização das informações afeta a eficiência das coisas. Filas, catálogos, estantes de livros, agendas, todos são exemplos de estruturas de dados no mundo real. Quais delas permitem o bom funcionamento da nossa sociedade? Há muitas disposições ineficientes à sua volta ou é uma questão de falta de cumprimento dessas estruturas? Espero que você possa refletir com mais clareza a respeito dessas coisas, até mesmo em questões que vão além da programação. Até a próxima e fique com algumas recomendações de leitura.